A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais uma noite de estudo do Evangelho. Meus queridos irmãos, nós vamos estudar sobre a crucificação de Jesus. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quantas vezes fechamos portas abençoadas de auxílio espiritual porque estamos com as portas da alma escancaradas para a sombra? Pensemos nisso, irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a crucificação de Jesus. Prosseguindo com os relatos do Evangelho, vimos que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Estudamos várias vezes a luta que Pilatos travou com os judeus, tentando de todas as maneiras livrar o Cristo da crucificação, mas foi vencido, uma vez que eles apelaram para César. E ele saiu carregando sua cruz e chegando ao chamado lugar da caveira, também conhecido como Vale da Caveira, em hebraico chamado de Gólgota, onde o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que Pilatos fez isso? Porque sabia que Jesus era de origem judaica. E como eles negaram o tempo todo, então ele fez colocar esse letreiro: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, também em latim e grego, 3 idiomas. João capítulo 19, versículo de 17 a 20. Depois da crucificação, os soldados repartiram entre eles as vestes e a túnica de Jesus. Ora, a túnica era inconsútil, peça inteira, sem costura. Disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas, para ver quem será. João capítulo 19, versículos 23 e 24. Perto da cruz permanecia Maria, a mãe de Jesus, sua irmã, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe, e próximo a ela o apóstolo João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. João capítulo 19, versículos 25 a 27. Como já falamos em outras ocasiões, João era primo de Jesus e, na verdade, recebe Maria como mãe exatamente para cuidar dela, uma vez que ela era viúva e não tinha outros filhos. Os outros eram meio-irmãos de Jesus,
mas filhos apenas de José. Após a crucificação, alguns judeus, não querendo permanecer mais tempo ali, porque era dia de preparação da Páscoa, pediram a Pilatos para autorizar que quebrassem as pernas do crucificado, Jesus e os dois ladrões. Os soldados, porém, transpassaram uma lança no corpo de Jesus, de onde jorrou sangue e água. João capítulo 19, versículo 31 e 34. A ingratidão recebida por Jesus após inúmeros benefícios que proporcionou nos conduz a profundas reflexões. Percebemos de imediato o sublime amor por todos nós, até mesmo no seu suplício final, né? Jesus disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de vida. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros, não é? Pouco antes de sua morte, conforme foi anunciado, Jesus entrega Maria aos cuidados de João, filho de Zebedeu. Trata-se de outra valiosa lição, como todas as que o Mestre nos legou. Tamanha sua importância. Ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que o futuro, a claridade do reino de Deus, revelaria aos homens a necessidade de cessação de todo o egoísmo, e que no santuário de cada coração devia existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. No momento da morte de Jesus, relata o Evangelho que à hora sexta surgiram trevas sobre a terra até a hora nona. Então, sejam 3 horas de trevas, né? Jesus, então, dando um grande grito, expirou, e o véu do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado deste modo, disse verdadeiramente: este homem era filho de Deus. Marcos, capítulo 15, versículos 33, de 37 a 39. E depois ficamos sabendo que esse centurião se torna um cristão fervoroso após esse fenômeno. Quanto ao fenômeno das trevas, Kardec nos elucida. É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenha sido notados, pois que ninguém ou nenhum historiador os menciona. Parece possível que um tremor de terra ia ficar toda a terra em volta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. A obscuridade do Sol também pode ser produzida pelas manchas que ele nota na superfície. Em tal caso, o brilho da lua se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero, se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou talvez que um fragmento de rochedo se haja destacado daquele momento, para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio, e ampliando-o, tenha dito que as pedras se fendaram. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco
ponderado, entendeu de cercá-lo. Fenômenos que, na verdade, não faz muito sentido, né? Como já falamos muitas vezes, o Cristo não veio para derrogar lei alguma, né? Mas, pelo contrário, foi fazê-las cumprir. E é uma pergunta que se faz, né? Está nos evangelhos, mas não existe nenhum outro historiador no mundo que fala sobre esse fenômeno, porque em muitas outras ocasiões, vários escritores, né, principalmente do primeiro século, eles fazem relatos dos acontecimentos. Em relação aos sofrimentos de Jesus, Emmanuel acrescenta: é do material um fenômeno como dos fogos de artifício em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta, indefinível, para nossa apreciação restrita e singela. A dor de Jesus, meus queridos irmãos, foi uma dor moral. Os homens não o compreenderam, né? E isso deixa-o realmente triste, amargurado, porque a mensagem que ele fez portador é imensa, intensa, né? E, no entanto, o crucificaram como um bandido normal, como um sujeito que estava ali contrariando as leis da terra, e, na verdade, nada disso se fez. Tá? A dor física de Jesus podia até mesmo neutralizá-la, e as pessoas se prendem muito a esse sofrimento físico do Cristo. O sofrimento de Jesus foi espiritual, não físico. Quantos escravos africanos que estiveram aqui no Brasil que sofreram muito mais fisicamente que o próprio Cristo? Não é? Ficava ali tomando chibata dia e noite, 3, 4 dias, pão e água, aquelas feridas abertas, entende? Dando bichos, uma série de coisas aí. Enfim, tantas torturas que vários homens já passaram em guerras, prisioneiros de guerra. Então, na verdade, o sofrimento de Jesus é um sofrimento moral, onde a humanidade não conseguiu compreendê-lo. Ainda na tormenta dos seus últimos instantes, seu ânimo era de paciência, de benignidade e de compaixão. Vê que ele não estava lá berrando de dor, nada, ele estava ali preocupado, né, com a humanidade. Já pregado na cruz, tendo o corpo e a alma lanceados com os pregos e lhe laceraram as carnes, e os pulhos da ingratidão e feriram o espírito, vendo os seus pés indiferentes ou raivosos, aqueles a quem abençoara, protegera, ensinara e curara. Pedi ao Pai que lhes perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E assim partiu o Salvador da humanidade. Este homem, este herói, este mártir, este santo, este Espírito excelso, foi que regou com suas lágrimas e seu sangue a árvore hoje bendita do cristianismo. Então Jesus veio dar novos direcionamentos à humanidade. A ressurreição de Jesus. Os exemplos de Jesus são roteiros que nos ensinam a agir perante as provas. No sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol e diziam entre si: quem enrolará a pedra de entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis, procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá os vereis, como vos tinha dito. Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 7. Estava então Maria junto ao sepulcro, de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés.
Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não me toque, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. João capítulo 20, versículo 11 a 18. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte com circunstanciados pormenores e não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nelas reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. A ressurreição do Cristo nos oferece algumas lições. A ressurreição do Cristo nos oferece oportunas lições. Jesus, essa alma poderosa, em nenhum túmulo poderia ser aprisionada, aparece ao que na terra havia deixado triste, desanimados e abatidos. Vem dizer-lhes que a morte nada é. Com a sua presença, lhe restitui a energia, a força moral necessária para cumprirem a missão que lhes fora confiada. As aparições do Cristo são conhecidas e tiveram numerosas testemunhas. Apresentam flagrantes analogias com as que em nossos dias são observadas em diversos graus, desde a forma etérea, sem consistência, com que aparece a Maria Madalena e que não suportaria o mínimo contato, até com a completa materialização, tal como a pôde verificar Tomé, que tocou com a própria mão as chagas do Cristo. Após a aparição a Maria Madalena, Jesus reencontra os discípulos. Fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhe disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-se as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhe disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, se-lhes não retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vi em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe o dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e põe do meu lado, e não seja incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, crede. Felizes os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Penetra numa casa, a portas fechadas. Em Emaús, conversa com 2 discípulos que não o reconhecem e desaparece repentinamente. Haja-se posse desse corpo fluídico etéreo que há em todos nós, corpo sutil, que é invólucro e inseparável de toda a alma,
e que um alto espírito como o seu sabe dirigir, modificar, condensar, refazer à vontade. E a tal ponto o condensa, que se torna visível e tangível aos assistentes. As provas da ressurreição de Jesus são incontáveis, não há como ter dúvidas. As aparições diárias de Jesus àquela gente que deveria secundá-lo no mistério da divina lei haviam abrasado seus corações e seus suaves e edificantes ensinamentos, cheios de mansidão e humildade. Tinha exaltado aquelas almas, elevando-as a culminâncias da espiritualidade, saneando-lhes o cérebro e preparando-os vasos sagrados para receber os espíritos santificados pela palavra, como antes lhe havia ele prometido, conforme narra o evangelista João. Avizinhava-se o momento da partida. Ele iria, mas com ampla liberdade de ação. Sempre que lhe aprovesse, observar entre as ovelhas desgarradas de Israel, as quais ele queria reconduzir ao sagrado redil. Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito de verdade, para com justos motivos anunciar a gentes a nova da salvação que libertaria do mal. Todos esses acontecimentos relatados pelos evangelistas depois da crucificação de Jesus servem de base para o conhecimento histórico do cristianismo. Daí ter Paulo afirmado: se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. O cristianismo não é uma esperança, é um fato natural, um fato apoiado no testemunho dos sentidos. Os apóstolos não acreditavam somente na ressurreição, estavam dela convencidos. O Cristo, porém, lhes apareceu e a sua fé se tornou tão profunda que, para confessar, arrostaram todos os suplícios. As aparições do Cristo, depois da morte, asseguraram a persistência da ideia cristã, oferecendo-lhe, com base, todo um conjunto de fatos. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A opinião dos outros. Você se importa com a opinião que os outros têm a seu respeito? Se a sua resposta for não, então você é uma pessoa que sabe de si mesma, que se conhece, é autossuficiente. No entanto, se a opinião dos outros sobre você é decisiva, vamos pensar um pouco sobre o quanto isso pode lhe ser prejudicial. O primeiro sintoma de alguém que está sob o jugo da opinião alheia é a dependência de elogios. Se ninguém disser que o seu cabelo, a sua roupa ou outro detalhe qualquer está bem, a pessoa não se sente segura. Se alguém lhe diz que está com aparência de doente, a pessoa se sente amolentada e logo procura um médico. Se ouve dizer que está gorda, desesperadamente vai tentar diminuir o peso. Mas se disserem que é bonita, inteligente, esperta, ela também acredita. Se lhe dizem que é feia, a pessoa se desespera, principalmente se não tem condições de reparar a suposta feiura com cirurgia plástica. Existem pessoas que ficam o tempo todo à procura de alguém que lhes diga algo que as faça se sentir seguras, mesmo que esse alguém não as conheça bem. Há pessoas que dependem da opinião alheia e se infelicitam na tentativa de agradar sempre. São mulheres que aumentam ou diminuem seios, lábios, bochechas, nariz para agradar seu pretendido, como se isso fosse garantir o seu amor. São homens que fazem implante de cabelo, modificam dentes, queixo, nariz, malham até a exaustão para impressionar a sua eleita. E quando essas pessoas, inseguras e dependentes, não encontram ninguém que as elogie, que lhes diga o que desejam ouvir, se infelicitam. E não raro, caem em depressão. Não se dão conta de que a opinião dos outros é superficial e leviana, pois geralmente não conhecem as pessoas das quais falam. Para que você seja realmente feliz, aprenda a se conhecer e a se aceitar como você é. Não acredite em tudo o que falam a seu respeito. Não se deixe impressionar com falsos elogios, nem com críticas infundadas. Seja você. Descubra o que tem de bom em sua intimidade e valorize-se. Ninguém é melhor que você para saber o que se passa na sua alma. Procure estar bem com a sua consciência, sem neurose de querer agradar aos outros, pois os outros nem sempre dão valor aos seus esforços. A meditação é excelente ferramenta de autoajuda. Mergulhar nas profundezas da própria alma em busca de si mesmo é arte que merece atenção e dedicação.
Quando a pessoa se conhece, podem emitir dela as opiniões mais contraditórias, que ela não se deixa impressionar, nem iludir, pois sabe da sua realidade. Nesses dias em que as mídias tentam criar protótipos de beleza física e enaltecer a juventude do corpo como o único bem que merece investimento, não se deixe iludir. Você vale pelo que é, e não pelo que tem ou aparenta ser. A verdadeira beleza é a da alma. A eterna juventude é atributo do espírito imortal. O importante mesmo é que você se goste, que você se respeite, que se cuide e se sinta bem. A opinião de alguém só deve fazer sentido e ter peso se esse alguém estiver realmente interessado na sua felicidade e no seu bem-estar. Nenhuma opinião que emitam sobre você deve provocar tristeza ou alegria em demasia. Os elogios levianos não acrescentam nada além do que você é, e as críticas destrutivas não tornarão você pior. Busque o autoconhecimento e aprenda a desenvolver a autoestima. Mas lembre-se, seja exigente para consigo mesmo e indulgente para com os outros. Eis uma fórmula segura para que você encontre a autoconfiança e a segurança necessárias ao seu bem-estar efetivo. E jamais esqueça que a verdadeira elegância é do caráter, que procede da alma justa e nobre. Pense nisso e liberte-se do jugo da opinião dos outros. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos de transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, e o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Pensemos nisso, meus queridos irmãos. A vida é transitória na terra. Os bens materiais ficarão por aqui. Vamos valorizar cada vez mais o ensino moral de Jesus para que possamos nos tornarmos criaturas melhores a cada dia. Muita paz, que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Feliz por mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Procuremos, irmão, vivenciar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia e por onde transitarmos. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor.
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.